são importados. Eu te espero no JN, às 8h30, hora de Brasília. Não perca. Boa noite. 2 crianças morrem em incêndio em apartamento no residencial Inês Andreasa, no bairro de Areias. Está preso o empresário André Maia Oliveira, suspeito de atirar 20 vezes contra apartamento da ex-companheira. Polícia Civil prende homem suspeito de praticar pelo menos 30 assaltos a ônibus na região metropolitana. Estatuto da Criança e do Adolescente Digital entra em vigor e impõe novas regras de segurança para uso da internet. Pernambuco se prepara para exportar primeira remessa de ovos. Serão enviadas 900 mil unidades para a África. E ao vivo tem quadrilhão no Pátio de São Pedro. 16 grupos se apresentam e abrem festejos juninos. Está preso o homem acusado de invadir o prédio da ex-companheira no Recife, atirar contra a porta do apartamento dela e fazer várias ameaças. Ao vivo, o repórter Diogo Franco traz os detalhes. Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Depois de 24 horas da Polícia Civil apresentar a foto do suspeito e de considerá-lo também como foragido, ele decidiu se entregar. Ele se apresentou hoje por volta de 4 horas da tarde na delegacia de Casa Amarela. Ele chegou acompanhado de um policial e estava sem advogados. Foi lá que ele recebeu a voz de prisão, ele foi preso e trazido aqui para a delegacia da mulher, que está funcionando no bairro do Rosarinho. Ele está lá dentro, nesse momento, eu estou aqui com o Bruno Lafayette, a gente vê policiais ali na frente. A informação é que não tem ninguém, nenhum parente dele aqui. Ele foi ouvido pela delegada. A informação também é que, quando ele chegou aqui, ele tentou se afastar da imprensa, ele tentou até se apresentar, ele se apresentou na delegacia para também não chamar a atenção, mas, como um caso de repercussão, a gente está acompanhando, a gente veio para cá e temos essa confirmação também da Secretaria de Defesa Social. Esse homem ontem, ele invadiu o apartamento da ex-mulher, atirou mais de 20 vezes, de acordo com a Polícia Militar, contra a porta para tentar matar a ex-companheira dele e também outras pessoas que estavam dentro do apartamento. A gente vai permanecer aqui. Qualquer novidade pode chamar a gente, Márcio. Combinado, Diogo Franco, ao vivo, com essas informações desse caso que a gente está acompanhando. Seguindo com outras notícias, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar vários assaltos em ônibus no Recife e em Olinda. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança. O homem de 22 anos foi preso na terça-feira no bairro da Linha do Tiro após praticar um dos assaltos no bairro de Boa Viagem no dia anterior. De acordo com a polícia, o suspeito vivia em situação de rua e teria praticado vários assaltos a ônibus em bairros do Recife e de Olinda. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o homem assaltando motoristas e passageiros em vários ônibus. Nesses assaltos, ele entrava nesses coletivos e em um certo momento que ele via que a renda já tinha se acumulado no caixa do motorista, ele pulava essa catraca e abordava utilizando uma arma branca. Ele tinha tanta experiência nisso que a ação mesmo criminosa de pular e abordar e levar os valores durava em média só 10 a 15 segundos. Então era um indivíduo já... Quanto mais a prática dele ele era experiente e ele estava se sentindo seguro para a prática dos crimes. Então, cada vez a quantidade de ônibus que ele abordava, ele ficava mais experiente e ia utilizando... Tem certos momentos que ele não chega nem a mostrar a arma, ele só simula, ele não chega nem a atirar, porque ele se sentia tão seguro e via que estava tão funcionando de certas formas que ele não chegava nem a precisar mostrar a arma de maneira ostensiva. Ainda de acordo com as investigações, o homem já tem passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furtos. O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e em seguida levado para o Cotel em Abreu e Lima. 2 crianças morreram em um incêndio no residencial Inês Andreasa, no bairro de Areias, no Recife. O trabalho mobilizou bombeiros, funcionários do condomínio e moradores. Um pano branco cobre a janela de um dos quartos. Foi por ali que 2 irmãos,
Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães, de 11 anos, tentaram fugir do incêndio. Eles não conseguiram. O fogo começou por volta de 3h30 da manhã, no conjunto residencial Inês Andreasa, em Areias, no Recife. No apartamento estavam 6 pessoas. O desespero acordou os moradores. Gritos, correria e tentativas de ajuda. Olha, 3h30 eu ouvi os gritos. Tentei investigar. Olhei para fora ali da varanda e vi a fumaça muito grande saindo do prédio. Falei, não, isso é fogo. Foi quando eu liguei para os bombeiros, liguei também para o SAMU e fui ajudar. Inalei bastante fumaça, até tentei entrar, mas assim, era absurdo. A gente até tentou jogar água com toalha nas pessoas para tentar entrar também, mas a gente não conseguia entrar, tipo assim, 5 metros, de tão grande que foi. Mas os bombeiros chegaram muito rápido, gente. Foram usados 10 extintores. A gente de imediato chegou no local, as crianças ainda estavam na varanda pedindo socorro. Aí eu prontamente subi para a porta do apartamento, pedi para os outros seguranças, mais 2, eu trabalho com mais 2, foram pegar os extintores. A gente utilizou ali os extintores ali para fazer esse combate inicial. Se você puder mostrar ali, é importante mostrar, né? As nossas equipes são preparadas, são capacitadas. Tá? Todos esses extintores eram do prédio? São nossos, do condomínio. O corredor do apartamento virou uma barreira. Com um extintor eu saí entrando. Molhei, tirei minha camisa, a camisa da empresa, molhei, coloquei no meu rosto por causa da fumaça e saí entrando com o extintor, tentando conter a chama para ela não vir. Consegui chegar até o corredor. A sala eu consegui apagar o fogo da sala. Só que o corredor estava com muito entulho. O fogo estava muito alto. Eu não saí de jeito nenhum. Eu tentei enfrentar as chamas da maneira que eu podia. Eu não tinha muitos recursos, para só água e extintor. Eu fui na cara e na coragem. 6 equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. O apartamento foi isolado. Se ele se alastrasse para a sala, seria até pior o local, a situação do incêndio, né? Então, o que foi observado pela equipe que chegou primeiro, né? As crianças estavam no quarto, né? Sem condições de sair, infelizmente, vieram a óbito. A situação que a gente encontrou desse imóvel realmente era lamentável, muito entulho, né? E até dificultou o nosso trabalho, a nossa equipe que estava aqui, né? 4 pessoas conseguiram sair com vida. Uma mulher de 44 anos, um homem de 39 e um idoso de 78. Eles foram levados para o Hospital da Restauração, além de uma criança de 5 anos, que, segundo a PM, ficou com um vizinho. De acordo com moradores, são pai, mãe, avô e irmã das crianças. A Defesa Civil interditou o apartamento que pegou fogo por conta das trincas e rachaduras. Ele vai precisar passar por reparos. O apartamento de baixo também foi interditado, porque, de acordo com a Defesa Civil, a grande quantidade de água utilizada pelos bombeiros para apagar as chamas causou infiltração no imóvel. Segundo os peritos, a grande quantidade de equipamentos eletrônicos no apartamento dificulta a análise. Tem celular tocando ainda lá dentro, para você ver. Depois do incêndio tem celular ainda tocando. Tem tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de incêndio iminente. A geladeira estava na porta da cozinha, não dava para você passar. E os corpos estavam todos dois pendurados na janela tentando fugir. Como? Fugir por onde? Na verdade podia acontecer choque elétrico, o incêndio estava iminente. Em qualquer momento ia acontecer. Não dá para dizer se foi criminoso, mas tem culpa nessa situação. Você não tem elementos para dizer exatamente onde começou, mas o vórtice do fogo estava bem característico na porta de entrada desse último quarto, lado esquerdo, onde as crianças correram. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Afogados. O Hospital da Restauração informou que Rodrigo Magalhães, pai dos meninos, já recebeu alta. A mãe, Poliana de Paula, e o idoso de 78 anos seguem internados com quadro estável. Começou a valer esta semana o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, um conjunto de regras para tornar a internet um ambiente seguro para menores de 18 anos. Com o avanço do mundo virtual, era necessário criar medidas de proteção à infância e adolescência, especificamente na internet. Ainda mais com tantos casos de exploração sexual infantil na rede. Quem era responsável continua responsável. O que muda agora, com este ordenamento jurídico, é que a plataforma, que oferece vídeo, jogo, compras online, ela também passa a ter responsabilidade.
Por exemplo, se um conteúdo é inadequado para menores de 18 anos e uma criança, uma adolescente consegue acessar isso aí e driblar, a culpa também vai ser da plataforma que oferece o serviço e ganha dinheiro com isso. Independentemente do ECA digital, na casa de Ana o controle é grande. A gente tem que ficar em alerta constante sobre o que eles assistem, como acessam. A gente sempre controla, desde o momento em que a gente liga a TV, ao momento em que eles eventualmente pegam o controle ou mesmo pegam o celular. Muito diálogo. É importante a gente dizer, olha, não estamos colocando desse jeito porque você não pode acessar, porque isso é coisa de adulto. A nova lei compartilha responsabilidades. Redes e provedores de conteúdo também são obrigados a controlar o acesso de crianças e adolescentes ao que for impróprio. A verificação de idade agora é para valer. Não adianta só dizer quantos anos tem. Os sites precisam de ferramentas para conferir se a informação dada é verdadeira. Adolescentes de até 16 anos só podem ter conta em rede social se for vinculada à dos pais. Jogos eletrônicos com caixas de recompensa devem bloquear o acesso de menores. Crianças não podem acessar desafios que coloquem a vida em risco, que incentivem a automutilação. Plataformas de vídeo têm que cumprir a classificação indicativa e disponibilizar perfis infantis, mecanismos de bloqueio e de controle dos pais. O Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8069, ele é de 1990. A lei ela foi aprovada ano passado, esperando um prazo de 6 meses para as plataformas se adequarem e ter como cumprir as exigências que foram apresentadas. E a gente tem recursos, inclusive, para exigir, cobrar dessas plataformas que a proteção seja mais ampla. A SaferNet é uma ONG que atua há mais de 20 anos na promoção de direitos humanos na internet e recebe denúncias de crimes cibernéticos com foco principalmente em crianças e adolescentes. 70% são casos de abuso e exploração sexual infantil e juvenil. No ano passado, foram mais de 63 mil. O assistente de projetos da SaferNet disse que o ECA digital é moderno, super atual. O desafio é fazer com que haja fiscalização e ele seja cumprido. Não é só a letrinha no papel, não é só a lei que tem que fazer ou não, vai ter alguém para fiscalizar. Então vai ter um empenho do poder público em fazer essa fiscalização e uma agência, que é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai estar totalmente voltada para fazer essa fiscalização. Assim como outros atores da sociedade, como as organizações de sociedade civil, para poder monitorar a eficácia da lei. E a Justiça condenou o vereador do Recife, Gilson Machado Filho, do PL, a pagar R$10 mil por danos morais depois de expor um internauta nas redes sociais e incentivar um linchamento virtual. Você acompanha os detalhes da reportagem pelo G1, pelo QR Code que está aqui na tela. O caso começou após um comentário sobre a morte do ativista americano Charlie Kirk em 2025. Em resposta, o vereador publicou a foto e o perfil do internauta com a frase: "Vamos deixar ele famoso". Segundo o processo, essa exposição provocou ameaças de morte, ataques homofóbicos e ofensas racistas contra o autor do comentário. Em nota, Gilson Machado Filho disse que recebeu a decisão com surpresa e que vai recorrer. Depois do intervalo, os detalhes da prisão do homem que invadiu o prédio da ex-companheira do Espinheiro e ameaçou a vítima. Produtores pernambucanos de ovos de galinha encaram um desafio inédito: enviar produtos para o mercado internacional. O navio responsável pelo transporte já atracou no porto de Suape. Pela primeira vez, os ovos de galinha produzidos nesta granja de São Bento do Una, no Agreste, estão prontos para cruzar o Atlântico. A cidade é a maior produtora de ovos do Nordeste. Agora, a produção vai atender a um novo mercado. É a estreia da avicultura pernambucana no comércio exterior. A gente enxerga isso como o início de um novo caminho. Queremos crescer buscando os novos mercados e sempre prezando pela qualidade e credibilidade do nosso produto, de ponta a ponta, desde a saída da granja até o destino final. Outras duas cidades do Agreste também entraram na empreitada.
Os ovos são embalados com todo cuidado e seguem em contêineres refrigerados até o porto de Suape, no Cabo, onde ficam ligados na energia para garantir a qualidade da carga. 900 mil ovos já devem embarcar para a África. A viagem de navio daqui do porto de Suape até o porto de Serra Leoa leva 53 dias. Mas depois do desembarque, os ovos ainda não seguem para os pontos de venda, não. É preciso passar pela liberação da carga, resolver aquela papelada toda que também é exigida pelo governo do país africano. Um processo que leva mais uns 5, 8 dias. A logística é fundamental. Refrigeração certa e movimentação controlada para evitar perdas. A importância de se manter esse ciclo de temperatura ao longo de toda a jornada do container, desde a coleta na granja, mantendo-se a temperatura até 5 graus, o ovo ele pode ser comercializado em até 6 meses. Ou seja, a vida útil do ovo nessa temperatura é bastante longa. O grupo de produtores já tem pedidos confirmados pelo menos até o fim de abril. 2,5 milhões de ovos com destino à Serra Leoa e à Mauritânia. A caixa, com 360 unidades, foi negociada a R$ 180. De acordo com a empresa que abriu o caminho e mediou a negociação para a nova rota, nesse primeiro momento os contratos devem movimentar R$ 1,5 milhão. Outros produtores do estado também devem começar a exportar. A gente tem hoje várias empresas já em totais condições de exportação, a gente vai levar isso a todas elas e a ideia é que isso faça parte do mercado. Pernambuco é o 4º maior produtor de ovos do país, com uma produção diária de 16 milhões de unidades, que abastece o Nordeste todo. Com um recorde brasileiro de exportação no ano passado, 40 mil toneladas, os produtores pernambucanos começaram a olhar para fora. Muito importante, é muito orgulhoso ver uma empresa do Agreste de Pernambuco levar um produto de qualidade para outro continente. Só tivemos que fazer alguns ajustes documentais para atender o mercado externo. A operação nossa de produção continua a mesma. O Brasil hoje ele exporta em torno de 1% da produção de ovos e a produção de ovos ela tem sido crescente no país. Um mercado de enorme importância social, pela geração de emprego, pela produção de proteína de altíssimo valor biológico e de baixo custo. Então, tudo isso que está acontecendo agora, ele impacta de forma extremamente positiva, não só no mercado, mas como na população como um todo. Você já imaginou quantos sons cabem no Recife? Como fazer para uma pessoa com deficiência ter acesso a cada detalhe da paisagem e da história da cidade? Um passeio inclusivo traz esse público para bem perto do centro da capital. É como se a cidade falasse, em cada passo, em cada som, mas nem todo mundo escuta do mesmo jeito. Hoje a ideia é propor uma nova forma de apresentar a cidade para quem nem sempre consegue escutar ou ver o que ela tem para contar. A maioria das pessoas com deficiência não conhecem, principalmente em detalhes, os detalhes da arquitetura, as características do lugar, as datas importantes e marcantes da história. Então hoje é um dia para essas pessoas terem a oportunidade de captar esse conhecimento através da língua de sinais. Eu acredito que é muito importante e está sendo bem impactante para mim, porque é a primeira vez e conhecer a história. Ele já falou sobre o bondinho que tinha aqui em Recife e eu estou achando tudo muito emocionante. A segunda edição do projeto Visões Sonoras da Cidade convida o público a percorrer o centro histórico do Recife com outros sentidos. A saída foi da Basílica de Nossa Senhora da Penha, no bairro de São José. O caminho seguiu pelo entorno do mercado de São José, depois pelo Pátio do Terço e outros pontos do bairro. O passeio contou com audiodescrição e interpretação em Libras, garantindo a explicação de cada detalhe da visita guiada. Esse trajeto já é conhecido por quase todo mundo por aqui. O que muda é a forma de olhar para esse ambiente e de saber que histórias essa parte da cidade tem para contar. A iniciativa é da Acessibilidade Comunicacional, empresa que trabalha com acessibilidade na cultura, com apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. A experiência amplia o acesso à cidade de forma democrática. Pessoas cegas também participaram. Nem a convivência com as pessoas com deficiência fez com que eu pensasse num projeto para que elas pudessem também ser incluídas visualmente, né? E não só isso, porque as pessoas que vão visitar o Recife, que são cegas também, têm a oportunidade de ouvir a paisagem, né? Já que elas não veem as fotos, que eles não veem os lugares, vão ouvir e sentir.
a gente só ficar em casa, não é? Sem fazer nada não é bom. A gente sempre tem que estar em evento, é muito importante mesmo. Em instantes, ao vivo no centro do Recife, as comemorações pelo dia de São José. E as atualizações sobre a prisão do homem que invadiu o prédio da ex e atirou 20 vezes contra o apartamento. O ENE2 volta já. ENE2 de volta e tem quadrilhão abrindo os festejos da época no Pátio de São Pedro, no centro do Recife. A repórter Lilian Oliveira mostra ao vivo. Lilian, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está aqui no Pátio de São Pedro. Olha essa festa, esse colorido, são 19 quadrilhas. Aqui o Roberto Carlos, que é presidente da Liga das Quadrilhas Juninas. Fala um pouquinho desse cortejo que vai até o Marco Zero. Boa noite. Boa noite, então. O quadrilhão festeja a abertura do ciclo junino, dia de São José, uma grande arrastão de quadrilhas, estamos saindo até o Marco Zero, ainda dá tempo, aí vai seguir a gente no caminho, estamos chegando. Então, São João termina com São José, que é hoje o dia que a gente recebe o ciclo junino para pedir aí que tenha um São João de sucesso e de muita luta para as quadrilhas juninas. Muito obrigada, viu, Roberto, pelas informações. Olha só, gente, esse colorido, a animação do pessoal aqui das quadrilhas juninas, ao todo são 19 quadrilhas que vão sair em cortejo aqui do Pátio de São Pedro até o Marco Zero do Recife. Então, como o Roberto falou, ainda dá tempo de chegar. A gente tem aqui 2 trios que vão embalar a animação desse pessoal até o Marco Zero, abrindo oficialmente aí essa temporada junina. Márcio. Obrigado, Lilian. Hoje, dia de São José, santo que tem uma relação forte com a agricultura, tem missa sendo celebrada na Matriz, né, no bairro de São José, e o repórter Mário Carvalho mostra pra gente ao vivo. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A missa começou às 7h15 da noite, a igreja está lotada aqui no bairro de São José. Essa missa está sendo celebrada por Dom Josivaldo Bezerra. Hoje teve várias missas ao longo do dia, em homenagem a São José aqui na paróquia, no bairro de São José, centro do Recife. E tem missa em várias outras cidades, Olinda, Abreu Lima, aí dentro da programação das celebrações a São José. O prefeito do Recife, João Campos, e o vice-prefeito, Vitor Marques, estão presentes aqui na celebração. Eu vou dar uma palavrinha com o padre Lucas Cordeiro, que é capelão da Santa Casa e do Hospital do Câncer e faz parte aqui também da paróquia. Qual é a importância dessa data de hoje? Boa noite. Boa noite. Nosso Senhor nos chama a ser pobres, obedientes e, acima de tudo, castos. Nós podemos contemplar tudo isso na vida de São José. São José, santo, homem santo, humilde, obediente à vontade de Deus, mas, acima de tudo, que viveu um silêncio santo. Em um mundo onde muitas agitações, muitos barulhos, é no silêncio que nós podemos contemplar a vontade de Deus e, acima de tudo, no silêncio é que nós podemos contemplar o amor de Deus. Muito obrigado pela entrevista. A mensagem é de seguir esse exemplo de São José. Márcio. Obrigado, Mário. E a gente volta a chamar Diogo Franco, que traz as informações atualizadas sobre a prisão do homem que invadiu o prédio da ex-companheira e atirou 20 vezes contra a porta do apartamento. Diogo. Márcio, a gente volta a falar ao vivo aqui em frente à Delegacia da Mulher, que está localizada aqui no bairro do Rosarinho. Nesse momento, acabei de descobrir que existe um advogado conversando com o suspeito, o empresário André Maia Oliveira, nesse momento. A informação também, Márcio, é o seguinte, é que ele está preso aqui hoje por motivo de 2 mandados de prisão. Vamos lá. Um é porque ele descumpriu a medida protetiva, e o outro por motivo da tentativa de feminicídio que aconteceu ontem de madrugada. Então, esse homem hoje se apresentou na delegacia de Casa Amarela, ele veio para cá, né, foi trazido para cá, preso. Daqui a pouquinho ele vai sair daqui, de acordo com a polícia, vai para o IML fazer exame de corpo de delito e depois ele vai seguir para o Cotel e vai ficar à disposição da Justiça. Amanhã de manhã vai haver uma audiência de custódia, que é normal, de praxe. Mas aqui ele já está cumprindo essa prisão, né, com 2 mandados de prisão preventiva. Então amanhã a Justiça vai decidir como é que vai ser
a situação dele, o futuro desse rapaz, desse homem, desse suspeito. Eu volto contigo no estúdio, Márcio. Do acusado por esse crime. Obrigado, Diogo Franca, ao vivo. Você terá novas informações amanhã nos nossos telejornais, também no G1. E o N2 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.